E aí, gurizada, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai tratar do periférico DMA ou da forma de transferência via DMA nos microcontroladores ARM Cortex. Então vamos lá. Existem duas formas bem populares em sistemas microprocessados de realizar a transferência entre os periféricos e a memória. Né? Os periféricos podem ser periféricos internos do microcontrolador ou periféricos externos. A forma mais simples, né, e mais comum é a de entrada e saída programada, né, ou Programmed I/O, né, do inglês. Nesse modo, o periférico é lido pela CPU e a CPU transfere os dados para a memória. Ou seja, eu tenho que pegar o dado no periférico, transferir para um registrador interno da CPU e posteriormente transferir para a memória de dados para ser processado quando for, né, quando eu tiver o pacote completo de dados, né, quando for o tempo correto de processar. Uma forma mais eficiente do ponto de vista do processamento, né, é fazer a transferência direto do periférico para a memória, porque a operação é bem simples. É pegar o dado de um registrador que está no periférico e transferir para uma posição de memória. Claro que para fazer esse tipo de transferência de forma eficiente e não atrapalhar o desempenho do processamento, eu preciso ter um hardware, né, ou um sistema que aproveite o barramento de dados livre para fazer quando a CPU não está utilizando o barramento de dados. Ou, né, que eu tenha uma arquitetura de barramento que permita fazer isso de uma forma mais desimpedida ou de forma a não trancar o processamento da CPU. Porque esse é o objetivo do DMA, né? É aliviar o processamento da CPU, é aliviar o trabalho da CPU e aumentar o desempenho. Os processadores, os ARMs, em particular da família Cortex, aí, eles têm um barramento de dados diferente, né, ou avançado, como eles mesmos denominam, dos microcontroladores mais tradicionais. Né? Eu não tenho propriamente um barramento, mas eu tenho uma matriz de interconexão. Né? Isso permite justamente operações em paralelo. Né? O processador Cortex em si, né, ele possui 3 barramentos de dados. Um barramento que é o barramento de instrução, através do qual ele vai fazer o fetch na memória para buscar as instruções a serem executadas. O outro é o barramento de dados, é onde ele vai trabalhar com os dados, né, os valores utilizados para o processamento da informação. E, por fim, o barramento de sistemas, que ele é utilizado para acessar os periféricos, realizar as configurações e operações desse tipo. Né? Essa matriz de interconexão, que é o barramento avançado, ele vai ter a característica de dispositivos que são mestres, ou seja, dispositivos que assumem o controle do barramento, e dispositivos que são escravos, ou seja, eles vão ser acessados pelos dispositivos mestres. Nós temos, do ponto de vista de dispositivos, 3 dispositivos que são os controladores do barramento. O processador em si, que vai possuir 3 barramentos, então eu tenho aqui 3 mestres, o barramento de instrução, o de dados e o de sistema, né? E os 2 controladores de DMA. Então aqui já antecipando, nós temos 2 controladores de DMA, 2 dispositivos que podem fazer a transferência de dados do periférico para a memória. E do lado dos escravos aqui, nós temos 4 dispositivos. Né? Então eu tenho a memória flash, que é onde o programa vai ser armazenado. E não só o programa como
também aquelas variáveis não voláteis, né, as variáveis constantes do tipo tabelas ou mesmo constantes utilizadas na programação. A memória RAM, que vai ser utilizada para os dados, né, eventualmente para armazenar um programa quando se está fazendo uma decoração e não se quer, né, gravar na flash. E os barramentos de periféricos, onde eu tenho os periféricos de alta velocidade no AHB, né, e os barramentos e os periféricos de baixa velocidade no APB. Então esses são dispositivos escravos, né, que eles vão ser controlados pelos mestres. Esse arranjo aqui em matriz, né, permite, por exemplo, que o barramento de instruções busque uma instrução, um código de operação, né, na memória flash, ou seja, ele busca a instrução na memória flash, enquanto o controlador de DMA realiza uma transferência de um periférico para a memória RAM. Então ele possibilita a realização do paralelismo. Essa é parte daquela estrutura de hardware necessária para realizar o DMA com eficiência que eu citei anteriormente, né? A outra parte é justamente os controladores de DMA, os dispositivos que vão estabelecer essa transferência e fazer essa tarefa simples de copiar um dado do periférico e gravar na memória, ou ao contrário, copiar um dado da memória e gravar no periférico, ou mesmo copiar um dado da memória e gravar em outra posição de memória. Liberando assim o processador para fazer efetivamente o processamento, né? Para utilizar a capacidade dele para operações mais complexas. Os controladores de DMA eles têm essa arquitetura, né? Esse diagrama em blocos. Cada controlador tem 8 streams ou 8 fluxos de memória. Cada fluxo vai ser o responsável por realizar uma transferência de DMA. Então, eu posso configurar um controlador de DMA para estabelecer até 8 fluxos de operação, da memória para o periférico ou do periférico para a memória. Cada controlador, ou cada fluxo, cada stream, ele vai possuir até 8 entradas diferentes, né, que eu posso configurar para um periférico solicitar transferência. Eu posso configurar com 8 entradas, mas na realidade eu só posso usar uma por vez. Então a ideia é que, por exemplo, eu atribua um fluxo ou uma stream para uma determinado tipo de transferência. Por exemplo, eu quero fazer transmissão pela serial. Então vou pegar um bloco de dados da memória e mandar para a porta serial. Eu vou ter que alocar um fluxo aqui para fazer essa transferência. Eu quero receber dados da serial, eu quero receber um bloco de dados. Então eu vou ter que alocar um segundo fluxo para essa outra transferência. Eu vou fazer a aquisição, né, de um conjunto de 10 amostras pelo AD, né, e eu só vou processar essas 10 amostras depois que eu completar a aquisição. Então eu vou ter que alocar um terceiro fluxo para esse trabalho, para essa tarefa. Bom, uma das características que tem que lembrar de falar é que, da mesma forma que as interrupções, né, os fluxos têm prioridades, né? Então, o controlador de DMA vai atender a demanda que tem mais prioridade primeiro, e as demandas são configuráveis. Um detalhe importante, então, que eu vou salientar aqui é que, do ponto de vista de aproveitamento de hardware, né, ou do custo de hardware, a adição de um controlador de DMA num sistema ARM Cortex,
ele acaba resultando num melhor aproveitamento do silício, num melhor aproveitamento do hardware. Por quê? Porque a solução, uma outra solução para esse tipo de problema seria colocar buffers de memória, né, ou colocar memórias temporárias em cada um dos periféricos. Né? Então, por exemplo, na porta serial eu vou colocar, em vez de colocar um registrador de dado recebido, eu posso colocar 8 registradores de dados recebidos, ou 16 registradores de dados recebidos. Da mesma forma para os dados a serem transmitidos. Né? Só que com isso, eu teria que alocar em todos os periféricos uma fatia de memória que eventualmente eu vou usar. Né? Neste caso, a opção é fazer o contrário. Eu tenho um controlador de DMA que tem, eventualmente, uma memória interna que eu posso utilizar, e eu vou compartilhar essa memória com os periféricos que eu vou efetivamente utilizar na minha aplicação, que normalmente não são todos os que estão disponíveis no silício. Então, com isso eu tenho um melhor aproveitamento dos transistores ali que eu tenho no meu die, né? no chip propriamente dito. O que vai caracterizar uma transferência DMA? O que eu posso configurar naquele meu stream, né, naquele meu fluxo, para realizar uma determinada transferência? Né? As transferências elas vão ser caracterizadas, primeiro, por qual stream que eu estou utilizando para fazer essa transferência. Né? Quem vai fornecer o dado e para onde esse dado vai. Então eu posso fazer transferências do periférico para a memória ou da memória para o periférico. Né? A quantidade de dados que eu vou transferir. Se eu quero incrementar o endereço de destino ou endereço de origem a cada transferência ou não. Né? A largura da palavra que eu estou transferindo. Então eu posso transferir palavras de 1 byte, 2 bytes ou 4 bytes. Né? Tipos de transferência que eu posso fazer: periférico, memória, memória periférico, memória, memória. Se eu vou utilizar a FIFO do stream, né? Cada stream tem uma memória, né, que eu posso utilizar como um armazenamento temporário. Modos de transferência em rajada, né? E o controle do fluxo de transferência. Nós não vamos ver todas essas características de uma vez só. Vamos começar com o básico e depois avançar nas mais complexas. Então aqui a gente tem, por exemplo, algumas características. As mais importantes, né, a largura dos dados. Eu posso transferir em byte e meia palavra, que é 16 bits, ou uma palavra inteira, 32 bits. Os modos, aqueles periférico para memória, memória periférica, memória, memória. Eu tenho uma transferência normal, que é eu transfiro um pacote de dados e termina. E eu tenho uma transferência que é circular, ou seja, quando eu terminar de transferir um determinado buffer de memória, eu continuo, né, eu volto para o começo e transfiro ele novamente. Então, uma caracterização típica, né, de uma transferência no modo periférico memória. Vamos imaginar que eu não estou usando uma memória, a FIFO aqui, né, que eu estou usando só um registrador, né, então eu faço uma transferência byte a byte. O periférico, quando ele tiver o dado disponível, por exemplo, a porta serial recebeu 1 byte, ele vai solicitar, né, uma requisição de DMA, né, ele vai fazer um DMA request. O controlador de DMA, então, ele vai endereçar o periférico e vai ler o dado, né, desse periférico. Vai armazenar no registrador interno e aí, conforme a disponibilidade do barramento de memória, porque a CPU pode, né, estar utilizando a memória naquele momento, então quando o barramento de memória for liberado, ele vai lá e escreve aquele dado que ele leu na posição de memória destinada.
Se o modo de incremento do endereço estiver ligado, então a cada byte lido ele incrementa o endereço de memória destino. A gente pode utilizar o controlador de DMA também para fazer transferência ou copiar um bloco de memória para uma outra posição, né? E aí as vantagens são a velocidade com que isso é feito, né? E como eu falei antes, né, espero que vocês se lembrem, cada stream, né, ou cada fluxo pode ter até 8 entradas diferentes. Então essas entradas são distribuídas entre os periféricos conforme o modelo de CPU, né, e a quantidade de periféricos. Então não são todos os periféricos que podem usar o mesmo canal. Na hora de configurar, na ferramenta de configuração lá, as questões de colisão e que periférico vai usar cada canal vão ser resolvidas, certo? Então, agora nós vamos fazer o primeiro exemplo. Nós vamos utilizar o DMA para ler um conversor AD e para escrever na porta serial. Até o próximo vídeo.